O episódio de hoje é para você que trabalha com análise de perfil comportamental, seja ele o DISC, o MTBI, Big Five, as ferramentas que são utilizadas para desvendar o comportamento humano. A gente vai conversar hoje com uma das pessoas mais inteligentes que eu conheço, mostrar como essas ferramentas estão desatualizadas e você vai enxergar nesse episódio outras possibilidades. Não diria infinitas possibilidades, mas algo próximo disso. Um número muito maior de possibilidades do que as ferramentas disponíveis atualmente para análise de perfil comportamental dispõe. Meu convidado de hoje é meu querido vizinho, a gente mora no mesmo condomínio, inclusive mudei para lá por causa dele, para a gente ter trocas de ideia em altíssimo nível. Gilberto Fernandes, cientista, acima de tudo, empresário e diretor executivo do Inutec, que é um instituto de ciência e tecnologia com mestres, doutores de Brasília e do mundo inteiro. São quantos profissionais, quantos cientistas no instituto? Uns 30, mais ou menos, fixos. Das mais diversas áreas. Sim, área educacional, ciência de dados, área de psicologia, área jurídica, área de saúde mental, matemáticos, tem um cosmólogo. Então vocês veem que dezenas de cientistas das mais diversas áreas trabalhando em análise de perfil comportamental. Mas antes da gente falar de onde isso já chegou, né, e as pessoas ainda não conhecem, ou a imensa maioria das pessoas ainda não conhece, você que está assistindo aqui vai ter a oportunidade de conhecer em primeira mão, principalmente com essa aplicação para recursos humanos, para RH, ainda está muito distante, né, essas novidades. Me explica um pouco, Gilberto, assim, dessas soluções clássicas que são mais utilizadas, quais são as principais limitações? Claro. Vejam, em primeiro lugar, né, é bom dizer que todas as soluções que você citou, elas cumprem o papel para qual elas foram criadas. Tá? O problema é que o tempo nos distanciou bastante da realidade dessa época que elas foram criadas. Tá? Então, a boa parte dessas ferramentas foram concebidas há quase um século atrás. Tá? E a maioria delas sofreu alguma atualização até a década de 60, 70, uma ou outra talvez tenha sofrido alguma atualização mais impactante no início da década de 90. Então, eram tempos, né, que a ultra-especialização era a regra, era o paradigma dominante. A ultra-especialização, né? Exatamente, a pessoa ser ultra-especializada. Exatamente. E hoje, nessa época não existia, não se falava de soft skills, por exemplo. Hoje, os profissionais mais demandados são profissionais com mais abrangência, né? Então, existem hoje até livros falando entre a abrangência e a especialização, né? Você tem que, na verdade, ter um mix dessas qualidades para ser um profissional mais completo. Não adianta você hoje ser tão ultra especializado, porque as interações são tão intensas que você precisa acabar tendo um pouco de conhecimento das áreas correlatas, né? Então, esse perfil profissional, essa realidade que nós temos hoje, tão distante da realidade de quantas ferramentas foram concebidas, faz com que elas deixem algumas deficiências no momento. Não por culpa delas, mas porque o mundo mudou. O mundo mudou muito. Sim. Vivemos o mundo de 30, 40 anos atrás é um mundo completamente diferente do mundo de hoje, né? Então, veja, por que essas coisas são importantes? As pessoas, mais do que nunca, nós temos visto isso, têm uma ansiedade, uma necessidade de ter um autoconhecimento, em primeiro lugar. Tá? As pessoas, ainda mais por causa... E as empresas com necessidade de conhecer os seus colaboradores. Com toda certeza, ainda mais nesse cenário que nós vivemos de tantas mudanças econômicas, tecnológicas, né? Então, as próprias pessoas têm necessidade de se adaptar e as empresas têm necessidade de não só se adaptarem, mas também de garantir as vagas corretas para as pessoas corretas, né? Tá certo que a automação deve criar vários problemas, mas, por outro lado, também existe
falta de profissionais para atender a demanda em certas áreas, né? Então, as empresas naturalmente têm o interesse de ter o melhor rendimento e deixar mais felizes também os seus colaboradores, né? Então, isso realmente tem uma importância tanto no nível pessoal quanto no nível corporativo, esse tipo de análise, né? Eu vi você já explicando a ferramenta algumas vezes, aí explicar para quem está nos assistindo, para vocês entenderem o quanto mais amplo, maior amplitude pode ter a análise comportamental que você trabalha hoje. Porque, primeiramente, a gente está medindo essas ferramentas clássicas mais utilizadas, elas medem o que exatamente, o que elas estão deixando de medir. Perfeito. Veja, as ferramentas mais conhecidas no mercado, né, que são Big Five, MTBI, DISC, essas três são as mais conhecidas, elas medem exclusivamente perfis de personalidade. Personalidades são características ligadas ao meio ambiente, ao meio cultural que você vive. Tá? Existem diversos outros fatores que precisam ser mapeados para você ter uma análise mais completa, tá? Como temperamento, que são características mais ligadas à biologia, tá? Os seus interesses vocacionais, interesses intelectuais, a forma como você liga com o conhecimento, as suas habilidades pessoais, suas competências socioemocionais, são todas características, na verdade, que se interligam e elas se auto-influenciam. Então, no momento que nós vivemos, que soft skills passou a ter um valor maior do que o hard skills, tá? Se você não consegue avaliar isso, tá? Realmente a sua avaliação perde muito em valor. E nessa interligação entre essas várias dimensões, uma influencia a outra, né? E aí você está me dizendo que algumas são inibidoras, outras são... Exatamente. Essas dimensões, como a gente chama, né? Cada análise dessa é chamada de uma escala. Então, uma escala de personalidade, uma escala de temperamento. Cada escala dessa tem várias dimensões. Tá, por exemplo, o Big Five, ele tem 5 dimensões dentro dela. O MTBI tem 4 dimensões, todas ligadas à personalidade. Essas dimensões, elas se auto-influenciam de 3 formas diferentes. Elas podem ser inibitórias, compensatórias ou sinérgicas, potencializar. Tá? Então, uma característica biológica, por exemplo, pode potencializar ou inibir uma característica de personalidade. Tá? Que pode ter a mesma coisa, inibir ou potencializar o interesse seu intelectual. Tá? Sei lá, imagina só, adoro jogar basquete, mas eu tenho um problema de perfil... Tem 1,40 m. Exemplo, tá? Não vai rolar. Né? Então, você analisar de uma forma isolada uma característica esse seria o inibidor, né? Nesse caso, o inibidor, exatamente. Ou no caso, a pessoa gaga que resolve desenvolver, começa a cantar. Exato. E aí ela pode tentar compensar a gagueira com exercícios, com várias outras coisas. Ela tem uma personalidade tão marcante que ela é capaz de em muitos casos, superar a gagueira tá, através de um esforço contínuo. Quer dizer, essa era uma característica negativa que ela sabia que tinha que melhorar e o autoconhecimento disso fez com que ela buscasse melhorias. Né? Então, mas o fato é que todas essas dimensões das diversas escalas, elas se auto-influenciam. E você medir uma única característica isolada, hoje não diz muita coisa mais. Você apenas uma fração de todo o... Você pode ter muitas distorções, pode ter muitos desvios da realidade. Porque você não está vendo o que está influenciando aquele pequeno espectro do perfil. Exatamente. Que você está medindo do perfil. Exatamente. Né? Então, veja, só para exemplificar mais. O MTBI, ou DISC, né, eles têm 4 dimensões, significa que você teria que caracterizar, você colocar cada pessoa em uma das 16 caixinhas. Ou seja, apenas poderiam haver 16 caixinhas onde você colocaria que são cada pessoa... 4 dimensões ao quadrado. Exatamente. Tá? Então, imagina você conseguir distribuir a humanidade inteira em apenas 16 caixinhas. Que pode dar os problemas, tipo o que é isso? De você ser muito específico no que as pessoas podem fazer. Exatamente, ou seja, eles foram construídas numa época de ultra especialização. Então, possivelmente você ia ter dificuldade, alguém que gostasse de tocar piano, jogar basquete, fosse um bom matemático. Tá? Isso hoje é realidade. Tem pessoas multidisciplinares, polímatas, né? Que isso é uma realidade. E se você tem só 16 caixinhas, você não vai ter como classificar diretamente a pessoa. Você tem que escolher. Você gosta de jogar basquete ou tocar piano? Não pode ser as duas coisas ao mesmo tempo. Entendi. Que era aquelas análises vocacionais antigas que acabava limitando muito o campo
divisão de possibilidade Sim, dos alunos, né? Exatamente. Então, veja, no momento que a gente tem essas profundas mudanças no mercado de trabalho, em que muitas pessoas estão preocupadas em transição de carreira, de desenvolvimento profissional, para onde eu vou? O que é melhor? Onde eu vou me dar melhor? O que eu tenho mais potencialidade para desenvolver? Tá? Então, essas respostas são tanto importantes para os próprios profissionais como para as empresas. Tá? Que treinamento que eu ofereço? Hoje tem dados que mostram que diversas empresas que se preocupam com isso, investem, oferecem treinamentos e não têm adesão. Gastam dinheiro para beneficiar os funcionários e o pessoal não se interessa, porque não houve esse casamento adequado. Tá? Ou seja, os interesses da empresa e dos funcionários não foram compatibilizados. Ou funciona até certo ponto também, em termos de profundidade e em termos de tempo. Funcionou 2 meses, depois parou de funcionar. Exatamente. Acaba caindo no desuso, como muitas universidades corporativas. As empresas usam 6 meses, depois a curva de uso... Exatamente. Manter o interesse em alta é o que você vai precisar ficar renovando esse tipo de situação. Como estão ocorrendo muitas mudanças rápidas, possivelmente você teria que refazer esse teste periodicamente, porque os interesses podem mudar, tá? Os anseios e várias características, né, tanto da empresa, né, em função da adaptação ao do mundo próprio de negócios, ser humano, como o ser humano também se adaptando a todas essas tecnologias. A gente já falou isso aqui em alguns episódios do podcast para trás. Era muito claro até os anos 2000 as gerações e os comportamentos. A geração, os boomers, X, milênio. Hoje, você pega uma criança de 7 anos para uma criança de 3 anos, já tem muita diferença. Sim. Uma criança de 7 para uma de 11 já tem muita diferença. Exatamente. Essas diferenças de perfil comportamental em gerações tá reduzindo esse tempo, né? Sim, sem dúvida. Em termos de adolescentes, você pode perceber mudanças no espaço de meses. Tá? Quer dizer, os interesses, a maturidade evolui muito rápido, né? Então, é um bombardeio de informação muito intenso, né? Então, você ter dimensão do que está acontecendo no mundo inteiro e com uma abrangência tão grande, né, acaba te trazendo um monte de insights e problemas e situações que acabam ocasionando esse amadurecimento acelerado, né? Então, a gente identificou o problema, que os testes mais usados, DISC, MTBI, Big Five, eles estão desatualizados, porque foram criados lá nos anos 70, anos 50, anos 60. Antes disso, mas as últimas atualizações foram mais ou menos nessa época. Só pega uma pequena fração do perfil comportamental e não vê a interação das outras dimensões com o que eles pegam. Esse é o problema. Qual seria a solução? Você ter realmente uma solução que conseguisse testar diversos perfis diferentes e que pudesse ser integrada, tá? Considerando todos esses fatores de autoinfluência, né? Os fatores inibidores, complementares e sinérgicos, né? Então, o que nós estamos desenvolvendo, né, é uma plataforma exatamente que considera mapeamento de testes, de perfis, né, de temperamento, de personalidade, de interesses vocacionais, de interesses intelectuais, de relacionamento com conhecimento. Essa é uma área bastante recente, né, a polimatia, mais as habilidades pessoais e competências socioemocionais. Então, você coloca tudo isso no saco, tá? Considerando 65 dimensões diferentes. Então, 65 ao quadrado seria... Eu não tenho esse número de cabeça, mas... seria 65 vezes 65 a quantidade de perfis. De perfis que você poderia... Tá? Não, naturalmente, você não precisa utilizar todos esses perfis, né? Mas te dá uma flexibilidade, né, para fazer análises... mais precisas. Bem mais precisas, né? E mais do que isso, né? Além de você ter as análises pessoais, hoje, em função da facilidade de ter dados, você também pode caracterizar grupos similares. Então, você quer oferecer um treinamento, um curso, quais são os grupos que têm características comuns, que vão ter interesse, vão estar mais engajados, tá? Ou nessa atividade profissional, ou nesse treinamento, ou para essa mudança de transição de carreira, ou para esse planejamento de desenvolvimento profissional. Então, você consegue ter análises
não só de curto prazo, mas também de médio e longo prazo, né? E caracterizar isso por grupos inteiros, né? Então, isso, por exemplo, uma empresa grande, né? Que ela tem que realmente planejar com muita antecedência, né? Principalmente, vão lançar aqui uma área nova, um departamento novo. Que tipo de profissional que eu preciso? Quanto tempo eu vou levar? Esse profissional tem no mercado? Não? Como que eu consigo contratar rapidamente esse profissional? Que treinamentos eu preciso oferecer, né? Entendi. E a forma de inserir esses dados dentro da plataforma, para a plataforma trazer esse resultado, ele é similar aos outros, são questionários que as pessoas vão respondendo de múltipla escolha, e aí a tecnologia faz essa interação desses dados, dessas respostas. Exatamente, tá? A interface é idêntica aos outros produtos, são abordagens declarativas, né? A pessoa diz o que ela você tem a ela pergunta e a própria pessoa responde em múltiplas escolhas, né? Uhum. Tá? Como a gente falou antes, cada característica dessa é definida como uma escala. Tá? A solução que a gente está desenvolvendo ela tem múltiplas escalas e essas escalas, por sua vez, elas têm subdivididas em dimensões e as dimensões subdivididas em questões. Tá? Então, nós avaliamos 65 dimensões, como nós falamos, e você consegue fazer esse teste inteiro, tá? Em mais ou menos 40, 45 minutos. para dar esse nível de profundidade em várias áreas. Então, uma quantidade relevante aí de questões que muitos dos testes, às vezes, de alguns perfis comportamentais de empresas, alguns, às vezes, chegam, né, nessas entrevistas de seleção a esse ponto. Você falou de teste declaratório, né, onde a pessoa diz o que ela é. Eu sei que o Instituto também tem alguns tipos de testes que daí não são declaratórios, análise do que a pessoa posta em rede social, uma redação e baseado na redação o que ela escreveu, é um outro produto também que também faz esse tipo de análise, né? Sim, veja, são perguntas que você precisa responder. Essas perguntas você pode buscar a resposta declarativa, a própria pessoa dá, ou eventualmente você pode buscar nas próprias postagens, textos, qualquer tipo de publicação ou uma redação, né? Você pode buscar eventualmente respostas para essas mesmas perguntas. São abordagens não declarativas, você usa processamento de linguagem natural que consegue combinar, né? Não, esse texto que está declarando aqui serve para responder esse tipo de questão. Eventualmente você não vai conseguir responder todas as questões com um ou dois postagens, né? Talvez você precise de um espaço de tempo maior, mas você pode também fazer esse tipo de abordagem não declarativa, tá? Quer dizer, a própria pessoa não vai saber que ela está sendo analisada, tá? Mas você consegue ter os mesmos parâmetros. Isso hoje, por exemplo, pode ser uma ferramenta bastante útil para a parte de psiquiatria, psicologia, tá? Hoje, veja, uma análise dessa psicológica, né, de alguém que tem algum tipo de transtorno, esteja sofrendo bullying, que esteja com burnout, né, tá? Em geral leva de 6 a 10 sessões para um psicólogo conseguir criar um diagnóstico. Se você já consegue reduzir esse tempo, tá? Dar uma ferramenta para o psicólogo já com uma pré-análise, você consegue fazer com que esse psicólogo consiga atender um número muito maior de pacientes. Esse é um problema global. Tá? Nós não temos profissionais suficientes no mundo para atender a demanda hoje de pessoas com crise de ansiedade, crise de pânico, com depressão, burnout. Lembrando que a ferramenta ela não substitui o psicólogo, né? Não, ela para ajudar. Para dar mais produtividade e não só isso, profundidade, até dar mais segurança no diagnóstico do psicólogo, né? Sim, ele vai usar a ferramenta como ele achar melhor, né? Inclusive, ele não precisa fazer todos os testes, eventualmente pode, não preciso saber a parte de interesses vocacionais, eu quero saber só habilidades pessoais, competências socioemocionais, temperamento e personalidade, né? Ele pode eventualmente selecionar o que ele quer ver, tá? Mas isso é possível fazer. Nós já desenvolvemos ferramentas específicas sob encomenda, tá? Inclusive com o financiamento da FINEP. Deixa eu fazer esse disclaimer aqui, né? Tá? Para justamente conseguir fazer esse tipo de identificação de alguns transtornos mentais, né? Como é um dado público esse financiamento, pode falar qual foi o valor ou não? Eu acho que posso, né? Dado público, sim, foi um valor de 69 milhões. Só para vocês terem uma ideia, o valor que foi investido na ferramenta. Não na ferramenta, foi na verdade no projeto. Num projeto mais amplo, esse era um dos projetos do programa. Né? Então, assim, é um valor que foi investido
para mostrar a densidade, né, do projeto, da quantidade de pessoas envolvidas nisso que está sendo criado. Já tem algumas aplicações para educação, né? Sim. Perfis diferentes, né? Para educação básica, ensino médio já está funcionando, né? Já está funcionando. Esse é um outro problema, né? Nós hoje temos mais de 40 milhões de estudantes no ensino básico no país e existe uma determinação, né, que o ensino ele sofre uma mudança bastante radical, passando por uma personalização e uma individualização do ensino. Para você personalizar o ensino, ou seja, você dá o ensino de acordo com as características de cada estudante, naturalmente você precisa ter esse mapeamento, né? Senão Sim. uma coisa é pré-requisito da outra, né? Então, essa ferramenta, essa solução já foi adaptada, já vai começar a ter as primeiras instalações agora proximamente, não sei se esse mês de março ainda, ou mais tardar em abril. Tá? Nós vamos estar também no Web Summit no Rio, mostrando essa ferramenta voltada já para a área educacional. Tá? Ela foi desenvolvida originalmente pensando no mercado corporativo. Tá? Essa ferramenta foi criada com cooperação de universidades brasileiras, norte-americanas e russas. E primeiro foi testado no mercado americano justamente com a área corporativa. Só que por questões de oportunidade de negócio aqui no Brasil, nós preparamos ela, localizamos ela e todo o linguajar, todo o questionário, todas as ambientações necessárias para a área educacional. Em seguida, a gente está indo para a área corporativa. Né? Interessante. E você falou, por exemplo, na área educacional, muitos problemas específicos de bullying. A gente teve recentemente, infelizmente, de forma recorrente, atentados nas escolas, né, violência nas escolas. E a ferramenta ajuda, às vezes, a identificar aluno com esses com possibilidade, com perfis agressivos. Não só permite identificar, mas mais do que isso, permite prevenir. Veja, isso não é alguma coisa que o aluno acorda de manhã revoltado e quer... Não, é um processo. Né? É um processo. Né? E esse processo vem de quê? De uma insatisfação, de algo que não faz sentido para ele. Hoje, quando o aluno entra numa escola, ele está fazendo uma viagem no tempo há 200 anos atrás. Né? A realidade dele fora da escola, em geral, é completamente diferente dentro da realidade da escola. O que ele aprende, o que ele é obrigado a engolir, às vezes não faz o menor sentido, não tem o menor interesse para ele. Então, na medida que você consegue reconhecer quem é esse estudante, ou seja, quais são os anseios dele, quais são as características, o que é que ele tem vontade de aprender, e você realmente consegue fornecer isso, como está previsto na legislação, você consegue automaticamente o engajamento, o protagonismo desse estudante. Dificilmente um estudante que se sinta protagonista, se sinta engajado, ele vai ser revoltado ao mesmo tempo. Então, à medida que você satisfaz essas condições, imagina que você estivesse trabalhando numa empresa que você odeia, não sabe por que está lá. Sim. E o contrário também, um colaborador que se sinta desafiado, útil, protagonista, vai ser um colaborador... Claro, que vai se sentir motivado, vai querer produzir acima do que espera, vai atender as expectativas, superar as expectativas que ele tem. Tá? Então, essa é a ideia. Você não só consegue identificar problemas, né, mas principalmente evitar. Né? Esse caráter preventivo e, às vezes, preditivo de... Sim, preditivo. E corretivo. São avaliações que podem ser feitas periodicamente, porque isso é uma fotografia que, ao longo do tempo, vira um filme, né? Exatamente isso. Então, você pode... Os educadores, os gestores ou o pessoal de RH corporativo podem fazer essas análises periódicas, ou a própria pessoa pode querer ela própria solicitar para fazer os testes, né, para verificar as possíveis mudanças ou evolução de alguma coisa, né, tá? Fica disponível para... A gente teve no episódio passado a Marli Vidal, diretora de pessoas e gestão do SEIB, Laboratório SEIB, e ela falou muito sobre isso, análise de clima, pesquisa de clima, que é isso, é uma fotografia daquele momento. Poderia ser usada essa ferramenta para fazer uma pesquisa de clima, né? Sim. E, inclusive, como esse clima está afetando emocionalmente as pessoas naquele exato momento, né? Sim, verdade. Na área educacional, uma das principais solicitações que nós temos tido é justamente para a melhoria do clima escolar. Tá? Eles têm necessidade de atender a personalização, uma individualização, mas é mais premente para eles melhorar o clima escolar. Né?
que também serviria para uma organização Exatamente. melhorar o clima. Que, como você falou dessa questão dessa medição ao longo do tempo, e como são várias dimensões, a tendência é que isso tenha uma maior variabilidade. Seja né? dinâmico isso. Isso, seja dinâmico. Eu, por exemplo, o meu DISC é DI, dominante e influente. E toda vez que eu meço, da DI, da dominante e influente, porque tá pegando só um pedaço da minha personalidade, né? De quem é o Alexandre. Mas tem épocas que eu sou menos dominante e influente, tem épocas que eu sou mais por causa das outras coisas que acontecem na minha vida. Exatamente. Né? Por exemplo, temperamento, ele muda com a biologia. Possivelmente, quando você tinha 20 anos, você tinha um determinado temperamento, com 40 vai ter outro, com 60 vai ter um temperamento diferente. O temperamento vai influenciar a sua personalidade, vai influenciar outros fatores, né? Entendi. Por isso que os casamentos não duram tanto, né? Porque as pessoas vão mudando o temperamento ao longo do tempo. Começou de um jeito, vai terminar de outro. Como é que faz dar certo, né? Exato. Mas é isso, você conhece a pessoa naquela fotografia, naquele momento dela. Por isso que é importante medir, né? E depois continuar medindo para ver a tendência, para ver a evolução. Eu falei casamento, mas todo tipo de relacionamento. Pode ser um relacionamento profissional. Com certeza. Às vezes você trabalha aí 10 anos, 5 anos, 20 anos com a pessoa, você vai vendo essas variações ao longo do tempo, né? Tá. Ó, vou montar uma empresa, os sócios são compatíveis, né? Temos perfis que são compatíveis, você pode ter perfis incompatíveis, né? Sim. O ideal é que seriam complementares, né? Ótimo, melhor. Né? Porque perfil igual também. Não. A diversidade é ótimo no caso desse, mas às vezes você pode ter alguns choques que eventualmente, você tendo consciência disso, pode até realmente facilitar a superação desses choques. Mas você sabe que vai ter uma dificuldade maior de que... A ferramenta faz essa análise de compatibilidade? Você põe duas pessoas... Exatamente. Quando você consegue mapear características e reunir grupos com características, você tem características... A gente sabe que todas as características são complementares, antagônicas ou sinérgicas, exatamente. Então, você vai saber que tem pessoas que... Tem situações que podem ser antagônicas, né? Entendi. Fazer um parênteses falando de outro assunto, mas que tem tudo a ver. A gente falou de casamento e falou de complementariedade, né? Você sabe que eu morei um tempo na Índia, fui fazer intercâmbio voluntário lá, e ainda tem casamento arranjado lá. Inclusive com jornais, um dos principais jornais da Índia, com anúncios lá de homem procurando mulher com valor de dote. Uma coisa que chamou muita atenção, porque o indiano ele não se miscigena, né? Se eu tô falando indiano, já veio na sua mente a visão de um indiano, a cor da pele, os olhos, o cabelo, como eles são. Nesses anúncios, ele não pede uma loira, uma morena, porque ele não precisa fazer a descrição física da pessoa. Ele pede as questões comportamentais e a profissão. Porque também a questão de castas é proibido lá. Ele não pode falar, eu quero de tal casta. Mas pela profissão, ele mais ou menos está balizando ali a casta que ele gostaria de ter no relacionamento. E você sabia que eles fazem, só conhecem no dia do casamento ainda, em algumas regiões, que é onde a gente foi. Eu fui para uma das regiões mais primitivas da Índia, que é o sul da Índia, estado de Tamil Nadu. E eles fazem compatibilidade de mapa astral do casal. Se não der compatibilidade de mapa astral, aumenta o dote. Não é que não casa. Aumenta o dote. Pra casar mas vai ficar mais caro essa brincadeira. Vai ter que aturar. Tem mais risco. Exatamente. Quanto maior o risco, maior o retorno. Então, essa questão de compatibilidade em várias formas de medir, porque se a gente está falando de DISC, MBTI, que são centenários, o zodíaco é milenar, né? E também se propõe a fazer análise de perfil comportamental. Eu não dei certo com ele porque ele é de Escorpião. É um perfil comportamental baseado em... É verdade. Por enquanto não temos essas escalas na ferramenta. Pô, fica a sugestão aí, colocar a análise do zodíaco. Eu até brinquei com a Marli na semana passada. A época que eu mais vendi na minha vida foi quando eu tinha loja de celular, cheguei em 14, né? Mas no começo tinha 1, 2, fechei, abri e aí consegui chegar em 4. E foi orgânico. Quando que eu descobri? Mês de abril, todo mundo fazendo aniversário. Eu falei, mas todo mundo faz aniversário em abril nessa loja? E aí eu descobri que eu tava vendendo muito. Eram 4 mulheres gerentes, 4 arianas, e eu botei as 4 para competir e sair do meio.
Porque diz que mulher é competitiva e ariana muito mais, né? Aí você põe 4 lojas diferentes, 4 mulheres e bota elas pra... Enfim, sendo justo, né? Falou, olha, quem vender mais vai ganhar tal prêmio, uma viagem para um resort na Bahia, por exemplo, ou um cruzeiro. Quem vender mais vai ganhar essa viagem. Aí você imagina o que aconteceu. Então, você conhecer os perfis, mesmo que seja por forma orgânica, nessa brincadeira das arianas, ajuda também você a saber qual incentivo você dá, né? Enquanto RH, enquanto diretor, falando, essa pessoa, esse tipo de incentivo funciona. Com essa pessoa, esse perfil, esse tipo de incentivo também não funciona. Para ajudar a guiar o líder a liderar, entender para aquilo que faz mais sentido para a equipe, né? Você lembrou a história agora que, fazendo um parênteses aqui, mas acho que talvez valha a pena, né? Kepler, que para mim é quem iniciou toda a revolução científica, foi o primeiro usuário sistemático do método científico, né? Ele criou... Não João Kepler, investidor de startups, outro Kepler. Johannes Kepler, né? O astrônomo imperial lá do Império Austro-Húngaro, né? Tá? Então, ele era um astrônomo, ele queria realmente desenhar, queria realmente descobrir as leis do movimento, né? Então, mas ele não conseguia ganhar dinheiro com isso, né? Ele tinha lá o pagamento que ele recebia do imperador era para fazer mapa astral. Então, quer dizer, para sobreviver, ele vivia sobrevivendo da astrologia, apesar dele ser um astrônomo. Então, para poder ele se financiar no que para ele era o propósito da vida dele, ele fazia a astrologia como forma de financiamento, né? Tá? E só uma coisa interessante, né? Também dentro do perfil, Kepler era uma pessoa extremamente religiosa. E, por ironia, ele foi perseguido pelos luteranos, pelos anglicanos, pelos católicos. Todo mundo perseguiu ele, todo mundo queria acabar com a raça dele, tá? Apesar de ser extremamente religioso, né? E dentro dessa religiosidade, ele achava que o universo tinha que ser perfeito, porque Deus era perfeito. E a forma geométrica perfeita era o círculo. Tá? Então, quando ele pegou os dados do astrônomo anterior a ele, Tycho Brahe, né, que coletou dados bastante acurados durante muito tempo, ele percebeu que não poderiam as órbitas para coincidir com aqueles dados serem circulares, né? Ele não queria cometer os mesmos erros dos outros astrônomos, Ptolomeu, que começaram a arrumar um monte de semicírculos e outras coisas para adaptar, queria realmente ter uma lei limpa, né? Então ele se confrontou entre a crença dele e as evidências e a ciência. Que ele próprio estava descobrindo, ciência né? versus religião. Então ele sofreu muito para poder admitir que as crenças deles não estavam corretas e que, na verdade, os astros se moviam dentro de uma elipse com 2 centros e não com um centro único, né? Quando eu falei para vocês que o Gilberto é uma das pessoas mais inteligentes que eu conheço, que eu mudei pro condomínio por causa dele, é por causa desse tipo de conversa. Agora imagina essa conversa com 2, 3 taças de vinho. Aonde que vai? Aí você explode a cabeça. Não, e eu já citei aqui algumas vezes quando você explicou cientificamente como é impossível ter 2 pontos de vistas idênticos. Se a gente colocar 2 pessoas uma ao lado da outra olhando esse microfone, não vai ser o mesmo ponto de vista. Agora, nada melhor você explicando como é impossível ter 2 pessoas tendo o mesmo ponto de vista. Veja, isso vale tanto para qualquer sentido sensorial nosso, quanto para a comunicação principalmente. Mas a visão é mais fácil de explicar. Veja, tudo que nós estamos olhando aqui, nós estamos recebendo fótons refletidos por esse objeto. Tá? Como nós não conseguimos ocupar o mesmo espaço no mesmo tempo, nós estamos em posições diferentes, os fótons que você recebe, obrigatoriamente, não são os mesmos fótons que eu recebo. Então, ou seja, o input inicial, nosso sistema sensorial, já parte de estímulos diferentes. Se já tem condições iniciais diferentes, os resultados, obrigatoriamente, têm que ser diferentes. Tá? Então, ou seja, os fótons, ele pode sofrer
interferências ao longo do caminho, ele pode passar por um caminho que recebe uma luz que vai mudar um pouco a frequência dele, vai mudar a cor que você vê. Veja, tem situações... Pode ter uma catarata no olho do receptor. Não estou nem falando disso, estou falando da própria física, do que você recebe, né? A sua apreensão sensorial. Veja, a sua posição. Isso aí tem uma figura que eu já usei em muitas aulas. Imagina, você tem um cilindro, alguém olhando de lado e alguém olhando de frente. Quem está olhando de frente vai ver um círculo. Quem está olhando de lado vai ver um retângulo. Os dois têm razão, mas nenhum dos dois está certo. Tá? Você precisa ter as múltiplas percepções, múltiplas perspectivas para conseguir ter uma... que aquilo é um cilindro e não é um círculo nem um retângulo. Exatamente. Então, cada pessoa... Isso é um pouco mais complicado. Aqui foi só um exemplo simples, né? Sim. Saber que como as condições iniciais já são diferentes, você não pode ter um resultado que simplesmente vai se diferenciando mais. Tá? E como cada pessoa é única nesse sentido, cada uma tem uma perspectiva diferente, a única forma de nós termos uma visão mais abrangente, a única forma de nós estarmos mais próximos de estar correto é tendo diversidade, temos múltiplas perspectivas. Aí justamente é o que eu costumo afirmar, é muito mais importante estar certo do que ter razão. Tá? Quem viu o círculo tem razão, quem viu o retângulo tem razão, mas nenhum dos dois estão certos. Tá? Para estar certo, a gente precisa ter múltiplas perspectivas. Né? Essa situação é um pouco mais complicada do que isso, mas entram diversos outros fatores. Né? Os nossos sistemas cognitivos, além de serem relativos, ou seja, cada pessoa recebe o input por estar em locais diferentes, em tempos diferentes, ela também é mediada, a gente não tem acesso direto à realidade, a gente recebe o fóton, a gente não tem contato com o próprio objeto. Tá? Quando a gente tem um distanciamento maior, isso fica mais claro. Se o Sol deixasse de existir, explodisse, tirando os efeitos gravitacionais, você ia continuar vendo ele lá pelos próximos 8 minutos. Sim. Tá? Ele não existia mais. Por quê? Porque você está recebendo os fótons e não tendo contato direto. O céu que a gente vê de noite nunca existiu. Isso é uma miragem, Sim. Porque cada estrela está naquela posição numa época diferente. Uma estrela estava ali há 1000 anos atrás, a outra está lá 1 milhão de anos atrás. Talvez alguma já deixou de existir e só está chegando a luz dela aqui para a gente. Exatamente. Então, nós somos o tempo todo expostos a ilusões. O cérebro humano é uma máquina de explicações. Quando ela não consegue ter explicação, a gente experiencia o que se chama de desespero. É sério. Tá? A crise de pânico é quando o cérebro não tem explicação para alguma coisa. Então, ele precisa ter alguma explicação para alguma coisa. Então, ele nos engana o tempo todo. Tá? Isso, quer dizer, além de ser mediada, ser incompleta, a gente consegue captar uma pequena faixa de frequências, de som, de luz. Tá? Então, ela é incompleta, mediada, ela é relativa, é subjetiva. Então, todos esses fatores somados fazem com que cada pessoa tenha uma perspectiva única de qualquer coisa. Duas pessoas são impedidas fisicamente de ter exatamente a mesma interpretação de qualquer coisa. E dentro daquilo que a gente está falando no início, de ter esse perfil comportamental com 65 dimensões, possibilita ao líder conseguir ter enxergar, porque às vezes ele tem o DISC e ele fala assim, eu tenho 16. Ou ele fala assim, aqui no meu board de liderança eu tenho 3 DIs, dominantes e influentes. Mas na realidade às vezes são 3, quando você vai olhar todo o espectro, são 3 pessoas completamente diferentes entre si. Exatamente. Tem outras características que podem realmente torná-las complementares em muitas outras coisas, ou antagônicas, ou que se possam somar, né? Mas de qualquer maneira, as perspectivas diferentes são sempre somam, né? Uhum. Exato. Ter a visão do todo, né? Uhum. E aí, como nenhum ser humano vai ter a visão do todo, mais valor para quem está orquestrando isso. Com certeza. Que vai montar a orquestra, que vai montar cada um com a sua especialidade, né? Exatamente. Ou seja, um líder, ele deveria ter como principal objetivo conseguir extrair o melhor de cada um da sua equipe, né? Reconhecer essas características e extrair o melhor de cada equipe, né? Em geral, você bota a pessoa para fazer coisa errada, não só você não vai ter bons resultados, a pessoa errada no lugar errado. Acho que pior do que a pessoa errada no lugar errado é a pessoa certa no lugar errado. Também. Tá? É o que mais tem na área de TI, né? Você pega um bom desenvolvedor e bota o cara para ser gerente de projeto. Ele fica infeliz e torna-se um péssimo gerente e a empresa perde um ótimo desenvolvedor. Né? Eu já cometi esse erro, já confessei aqui, é você pegar o seu melhor vendedor e botar ele para ser gerente de vendas. Às vezes você não ganha um bom
bom gerente e perde o seu melhor vendedor. Exatamente. Essa questão do perfil. Até conversei com a Marli no episódio anterior do Sabin sobre isso. Se o gerente, se o CEO, se o líder, o presidente, o dono da empresa, ele sabe mais de marketing que o gerente de marketing, se ele sabe mais de finanças do que o gerente financeiro, se ele sabe mais de RH do que o gerente de RH, alguma coisa está errada. A grande habilidade do líder, acho que é fazer essa orquestração, né? De identificar os perfis ideais e botar essas pessoas no lugar certo e tentar tirar o melhor de cada uma delas, né? Exatamente. Steve Jobs já dizia, né? Não faz sentido você contratar as melhores pessoas do mercado, pagar bem para elas e não seguir nenhuma delas. E esse é o grande desafio. Ou ter que ensinar alguma coisa dependendo do ponto de vista, do ponto hierárquico que essa pessoa está, né? Veja, hoje, por mais que um CEO consiga ter domínio de áreas tão díspares como você citou, ele possivelmente vai ter um conhecimento maior em uma das áreas. Dificilmente ele vai ser o melhor dos especialistas nas 3 áreas. Sem dúvida. Tá? Então, com certeza, ele pode, de repente, ser melhor que o financeiro dele, mas ele ser melhor que o pessoal de RH, melhor que o pessoal das outras áreas de marketing, né? Se ele é oriundo daquela área, né, ele tem aquela especialidade, isso, provavelmente. Com certeza. Tá? Então, a abrangência é muito importante hoje, é algo que está sendo muito demandado, muito procurado, né? Mas você ter abrangência e profundidade em áreas muito diferentes é possível, né? Já tivemos diversos exemplos na história, mas é algo complicado, né? Ainda mais por causa da velocidade com que as coisas evoluem hoje em dia, né? Em todas as áreas de atividade, né? Uhum. E nesse momento que o mercado valoriza muito as soft skills, né? As habilidades socioemocionais, cada vez maior observando essas doenças emocionais, alguns nomes novos, burnout é um nome que quando eu era criança não se ouvia. Crise de ansiedade também a gente tem ouvido falar com cada vez mais frequência. Jovens dessa nova geração de sucesso, às vezes no esporte, já vimos surfistas famosos, ginastas famosos, vou ficar um ano sem competir, que eu preciso cuidar da minha saúde emocional. É relativamente novo esse comportamento, né? Porque a gente tem aquilo de, não, então você está fraquejando, você é fraco, você precisa ser forte, por que você está desistindo? A ferramenta ajuda a enxergar também dentro dessas variações quando alguém está prestes a ter um problema, a explodir, a quebrar, né? A essa saúde estar comprometida. Ajuda, né? Naturalmente, quer dizer, o profissional da área, ele vai fazer uso de para ter um diagnóstico mais completo. Exatamente. Para ter essa avaliação, ele pode transformar no diagnóstico, ter mais informações para ele, para ser mais assertivo. Isso, não só ser mais assertivo, mas ser mais ágil na chegada ao diagnóstico, né? Tá? Mas a ferramenta sozinha não vai fazer isso ainda, né? Sim. Ela dá potência, porque, por exemplo, o psicólogo, se ele for manualmente fazer cálculo e sobre vários aspectos matemáticos, isso se inviabiliza. Então a tecnologia permite ele atender muito mais gente, e aquilo que a gente já conversou algumas vezes, a defasagem de psicólogos que existe hoje no mercado de uma forma geral, mas sobretudo na área educacional, né? A gente teve aí os atentados, e aí alguns governadores falando assim, eu vou contratar 60 psicólogos, 70, 100, 200. Aí quando você vê a quantidade de escolas, a quantidade de salas, a quantidade de alunos, e divide por 60, ainda era um número absurdo, né? Hoje, se você pegar a média nacional, considerando tanto escolas privadas quanto públicas, se eu não me engano, não vou ter o número exato agora, mas tem um profissional de saúde, o psicopedagogo ou psicólogo, para alguma coisa entre 4 mil e 5 mil estudantes. 1 para 4 a 5 mil. Como que humanamente um humano vai cuidar de 5 mil humanos complexos, com várias... Alguns estados e municípios que andaram fazendo algumas pesquisas, por exemplo, São Paulo, diz que cerca de 70% dos estudantes e dos professores estavam com algum tipo de ansiedade ou depressão. Professor, sem dúvida, né? A gente está nesse meio, é comum. Eu sigo uns humoristas que são professores, né, e fazem piada com esse universo de professor. Uma coisa assim, às vezes a pessoa não pode estar doente, mas uma coisa que a gente vê, eles estão cansados. Sim.
exaustos, Sim. porque a demanda é muito maior. Sim. E não vem saída disso parar. E do RH também. Porque as demandas vêm aumentando, as possibilidades vêm aumentando, e o que você vê cada vez mais, o RH cansado. Você conversa com os profissionais de RH, eles estão cansados. Principalmente, o trabalho físico cansa, mas a falta de perspectiva de melhoras na área é algo que traz uma desesperança que torna esse cansaço mais premente, né? Falta de esperança traz desesperança. E a ferramenta ela pode ajudar nesse aspecto, então, de você conseguir dar a celeridade e mais informações para o tomador de decisão, né? Exatamente. Legal. E hoje funciona, então, na parte educacional, para ensino fundamental, ensino médio. Quem quiser conhecer essa parte que já está pronta no mercado, quais os caminhos, para onde deve seguir para ter mais informações sobre isso? Perfeito. Pode procurar o Inutec ou o próprio Farol PC, farolpc.com, tá, a empresa, ou então o inutec.gov.br. São os dois links, podem nos procurar, tá? Ou me procurar pessoalmente. Não sei se lá no podcast vai ter os dados aí para poder... No YouTube a gente coloca os links aqui embaixo, mas quem estiver ouvindo no Spotify, só vamos repetir, farolpc.com.br. Isso. Inutec, INUTCH.gov.br. O Inutec é um Instituto de Ciência e Tecnologia que tem vários outros projetos, outros produtos lá além do Farol. Sim. O Farol é o nome dessa solução para escolas, mas ele foi baseado num projeto científico chamado Lúria, é isso, né? Exatamente. Quem foi Lúria? Lúria foi um cientista russo que se dedicou muito ao estudo comportamental. Então, essa pesquisa começou nas universidades e o projeto foi dado em homenagem a esse pesquisador russo que se destacou muito nessa área, principalmente nos modelos matemáticos para poder realmente fazer estudo comportamental. E esse projeto científico tem várias publicações embasando todo esse método nessas várias dimensões. Sim, várias publicações nos veículos de maior prestígio científico global. Tá? Royal Society, Lancet e vários outros de primeiríssima linha, né? Então tem realmente uma base científica muito robusta. Legal. E o Gilberto, como eu falei, ele é meu vizinho, meu amigo, e a gente já desenvolveu alguns projetos juntos. E se você quiser saber como aplicar isso no mercado corporativo, está em desenvolvimento. Então, já clica aqui no sininho, já segue a gente no YouTube, já entra no site profplay.com.br, se inscreve lá, porque a hora que estiver pronto, é óbvio que a gente vai divulgar isso, você vai usar, né? É óbvio, você vai ter a chance de usar a hora que isso estiver funcionando, mas quando a gente começou a gravar o podcast, sempre estava na janela trazer o Gilberto para a gente gravar esse tipo de conversa que a gente tem às vezes oportunidade de ter com 2, 3, 4 taças de vinho, elas ficam mais interessantes ainda. Mas dessa conversa de vizinhança, gravar, mas também mostrar essas possibilidades que muito em breve vão estar disponíveis no mercado, realmente é algo novo. Relembrando, o DISC não está errado, ele funciona, o MBTI não está errado, funciona, mas funcionam para aquilo que foram criados há 100 anos atrás. A última atualização de alguns deles foram nos anos 70 e ele só pega uma parte pequena do espectro, no caso do temperamento. Isso, no caso do DISC, só 4 dimensões. Esse estudo do Lúria que virou o Farol, 65 dimensões, então 65 ao quadrado, que a gente não sabe que nunca é esse, faz 65 vezes 65, você vai descobrir. E o DISC são 4 vezes 4, que é o DI, dominante e influente. Então você pega uma dimensão e soma com a outra, né? O DS, dominante e estável. São essas combinações de dimensões. Exatamente. O DISC permite 16. O Lúria, eu vou botar aqui 65 vezes 65. Isso. Calcula aí, Gilberto, só pra gente não encerrar o podcast sem falar quantas dimensões isso não vai dar. Tem 4.225.
4.225. Então, assim, vai gerar também, para você que trabalha com RH, uma nova possibilidade. Você que está assistindo isso, sendo um dos primeiros. Hoje a gente vê muita gente ganhando dinheiro, honestamente, como analista de comportamental DISC, né? Tem várias pessoas que se especializaram. Imagina quando você tiver muito mais informações, muito mais possibilidades para agregar nessa análise de perfil no seu trabalho. Então, realmente, se cadastra lá na profplay.com.br, segue a gente, assina o canal, liga o sininho, porque quando isso estiver pronto, é óbvio que você vai ser um dos primeiros a saber. Meu amigo, obrigado pelo excelente papo, sempre é importante uma aula. Registramos porque é impossível duas pessoas terem o mesmo ponto de vista pela explicação dele, bem melhor que a minha. E registramos aí um dos nossos papos. Quem sabe no próximo a gente não grava lá no bar tomando uma, no restaurante. Opa, perfeito. Obrigado, cara. Eu que agradeço, Alexandre, a oportunidade. Sempre conversar com você é um prazer. Tá? Como você disse, sempre é bom ter as pessoas com quem tem a mente aberta, que tem realmente capacidade de conversar sobre vários assuntos, e você é uma das pessoas especiais para mim, para a gente conversar. É sempre um estímulo. Que isso, obrigado. Tem uma frase, Jim Rohn dizia, você é a média das 5 pessoas que você mais convive. Então procure se cercar de pessoas mais inteligentes que você. Outra frase dele também, se você é a pessoa mais inteligente da mesa, você está na mesa errada. Né? Então procure se desafiar, conversar com pessoas mais inteligentes em determinada área, né? Eu já brinquei sobre ter pontos de vista diferentes. Na ProfPlay eu tenho um sócio de 20 anos e um sócio de 76. Ótimo. O de 20 você já conheceu. Sim. O de 76, então assim, eu aprendo com os dois, mas sobre pontos de vista diferentes, sobre espectros diferentes. Tem o Daniel, que você conhece, que também entrou como investidor, mais ou menos da mesma idade a gente, mas também uma outra visão, uma outra... A gente precisava de mulher, trouxemos a Karina agora também para dentro, um outro ponto de vista, uma visão feminina, outras mulheres a gente quer trazer para dentro da empresa, porque acho que é isso, né? Quanto mais diverso, mais rico acaba sendo o processo. Com certeza. E muito em breve analisando os perfis pelo Farol também, para trazer mais diferença ainda para dentro da empresa. Tá certo. Obrigado, Alexandre, novamente. Foi um prazer. Prazer foi meu.